Você sabia que temos mais de 20 prêmios dados aos quadrinhos espalhados pelo mundo? Entre os mais importantes estão o alemão Rudolf Dix Awards, que premia os quadrinhos como uma forma de arte, o britânico British Comics Awards, o grego Comic Down Awards e, é claro, os famosos Tezuka Awards do Japão, que a gente já conhece, o francês Angoulême, o americano Eisner Awards e o brasileiro Jabuti, que agora também premia os quadrinhos. Você sabia que após tantas provas de que história em quadrinhos também pode ser uma arte, ainda se discute muito sobre o papel deste segmento nos meios literários? História em quadrinhos é uma arte gráfica? História em quadrinhos é uma literatura? História em quadrinhos é um gênero específico de arte, uma nona arte? Você sabia que muitos teóricos criticam a gourmetização dos quadrinhos através das chamadas graphic novels, surgidas no final dos anos 80, e os que defendem dizem ter sido elas que salvaram da extinção os já desgastados super-heróis que vinham declinando no início dos anos 90? Você sabia que a partir do momento que a indústria dos quadrinhos se viu diante de um público que agora havia amadurecido, as histórias em quadrinhos precisaram se adequar? A partir de enredos mais adultos e temas mais realistas, escritores vieram trazer à luz uma nova proposta para a já desgastada e infantilizada HQ. Seria o início das grandes produções, dos temas mais polêmicos, das artes mais sofisticadas, e assim nascia o quadrinho como uma obra a ser discutida com paixão. Está começando Conexão HQ! Estamos já na 6ª temporada, Oliveira. Isso é muito bom! Se estamos aqui, é porque a nossa Conexão HQ está fazendo sucesso há muito tempo, né? 6ª temporada é muito tempo, né? Com certeza, é muito trabalho. Muitos UCMistas estão pedindo nossos vídeos e perguntando assim cada vez mais: onde vocês estão? Onde que vocês foram parar, não é? E estamos aqui. Estamos aqui de novo, olha nós aqui. Antes de qualquer coisa, queremos pedir a vocês que acessem o ucmcomics.com e assinem o nosso newsletter. Gente, porque assim você vai ficar por dentro de todas as novidades do estúdio. E além, claro, né, Castilho, nós temos a nossa fanpage no Facebook. Com certeza. Né? Você também pode se inscrever aqui no canal, dando um clique no sininho e um curtir, caso tenha gostado de nossos vídeos, é claro. Mas venha ser um cenista também. É isso aí. E vamos começar então nosso primeiro episódio dessa temporada, né, falando sobre aqueles quadrinhos que para nós são uma verdadeira obra de arte, ou não é? É verdade. Vamos falar muito de graphic novels. Start from the beginning. Nós não vamos aqui repetir sobre as HQs revolucionárias que fizeram história a partir dos anos 80, como o Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, do Watchmen de Alan Moore ou do Sandman de Neil Gaiman. Isso já é história mais do que contada. A proposta desse Conexão HQ é de falar daqueles quadrinhos que de tão perfeitos e de tão belos chegam a ser uma obra de arte. Uma obra de arte mesmo, a ponto de colocarmos uma de suas páginas num cavalete para ser apreciado numa galeria. Para isso, selecionamos algumas obras-primas dos quadrinhos, onde falaremos delas com água na boca e um brilho nos olhos. Mas mesmo assim, Oliveira, não podemos deixar de dar uma cavocadinha na história só para falarmos um pouco de quando os quadrinhos começaram a ser leitura de gente grande. Nós, leitores veteranos, sabíamos que aquelas chamadas graphic novels
que se popularizou no final dos anos 80 através de um termo criado por Will Eisner, não é verdade? Tinham algo diferente. Era uma leitura mais adulta, uma arte mais sofisticada e um argumento quase literário. Não dá para esquecer as graphic novels publicadas pela editora Abril, por exemplo, como A Electra Assassina, de Frank Miller, e Bill Sienkiewicz, X-Men, o conflito de uma raça, de Chris Claremont e Brand Anderson, ou então o Batman, o filho do demônio, de Mike Barr e Jerry Brigham. As histórias em quadrinhos de super-heróis de repente tinham amadurecido e nós estávamos prontos para ler essa nova proposta. E o que era interessante, Castilho, é que de repente outras HQs que não falavam somente de super-heróis começaram a aparecer e nós começamos a ler histórias totalmente diferentes do universo Marvel DC Comics. É verdade. Posso citar aqui a Era Metalzoica, lembra, Castilho? Caramba, The Bat Music Avenue. É muito boa, hein? Pois é, daí tinha o Crepúsculo do Pasqual Ferry, e assim, com a popularização desta nova era dos quadrinhos, outras editoras apostaram na ideia, como as Graphic Globo, da editora Globo, que trouxe Marada, a Mulher Lobo, de Chris Claremont e John Bolton, além de Sansara, de Hector Gomes e Guilherme de Almeida, ou seja, as editoras começavam a trazer o que havia de melhor em termos de quadrinhos da Europa. E assim então aportavam por aqui as maravilhosas edições europeias. Não que antes disso já não havia editoras literárias trazendo boas encadernações de editoras como a Les Humanoids Associés e Dargaud, ou Ameribérica Liber. Mas agora esses quadrinhos começaram a se popularizar e no final dos anos 80 com títulos como Aventura e Ficção da editora Abril, lembra dessa? Nossa, né? Isso era ótimo. Opa, a Animal também, Animal da VHD, era ótima, e a Porrada da editora Vidente. Ler quadrinhos na Europa agora era o nosso cotidiano. Eram desenhos maravilhosos de artistas como Moebius, Manara, Enki Bilal, Guido Crepax e Hugo Pratt. Verdadeiras obras de arte dos quadrinhos. E, por falar em obras de arte, Castilho, eu quero começar a falar de Milo Manara. Mas pode começar. Que foi um dos primeiros caras europeus que eu tive o prazer de ler já nos anos 80. Quando se fala prazer é propriedade. Prazer literalmente falando. Não há como deixar de lado as mulheres deliciosas que o Manara desenha e que por si só já são sua marca registrada. O italiano Maurizio Manara começou dos quadrinhos já nos anos de 1969 com uma série chamada Genius, que assim como suas contemporâneas Satanic e Criminal, era uma mistura de sensualidade com espionagem e revistas pulps. Depois de muitos quadrinhos e muitos prêmios depois, quero falar da obra-prima Borgia, que Manara ilustrou a partir do roteiro do escritor chileno Alejandro Jodorowsky. Fala um pouquinho de Borgia, que você leu também, Castilho. Então, numa orgia sombria, né, de muita luxúria e violência, a HQ nos conta a história de passagem de um Borgia. Todo mundo conhece a história da família Borgia. Um Borgia degenerado pelo Vaticano, o Papa Alexandre VI, onde encontramos seus filhos também violentos e luxuriosos, como a famosa Lucrécia Borgia. Apesar de o roteiro ter se baseado em muitas lendas da época, os fatos nos contam que muitos daquelas atrocidades e erotismo realmente faziam parte do cotidiano daquela obscura época medieval. Mas o que conta aqui é que cada página desse fumete é uma verdadeira obra de arte, digna de estar numa galeria. É verdade! E haja peitinhos! Partindo para a França, quero colocar aqui a obra magnífica de Enki Bilal. Apesar de ter nascido em Belgrado, na Sérvia, mudou-se aos 4 anos para Paris e dali naturalizou-se um dos mais influentes desenhistas de quadrinhos europeus. Quero colocar aqui a sua obra-prima, a trilogia Nicopol, que são A Feira Imortal, A Mulher Armadilha e O Frio do Equador. Publicado em 1980 até 1992, nesta obra, Enki Bilal coloca todo o seu virtuosismo artístico, além de sua visão de cineasta. Como o autor adora a literatura beat, seu roteiro tem muito de William Burroughs. Numa França de 2023, a HQ conta a história de Alcide Nicopol e sua saída de uma prisão por criopreservação após 30 anos.
encontrando uma França fascista devastada por uma guerra nuclear. Aqui também poderíamos colocar, Castilho, suas várias páginas ilustradas, uma bela exposição numa galeria de arte. O que você acha? Com certeza! Olha, uma série que vem me chamando bastante atenção é Blacksad. Blacksad, a gente está lendo no estúdio, estamos adorando. Ele foi criado pelos autores espanhóis Juan Díaz Canales, o escritor, e Juan Guarnido, que desenha. Falar da belíssima obra de arte que são os desenhos aquarelados de Guarnido é chover no molhado. Mas o sucesso dessa obra, que já foi traduzida para quase todas as línguas do mundo, vem justamente dos desenhos e do roteiro que busca uma atmosfera americana anos 30, como muito do filme noir. E com um diferencial: todos os personagens são antropomórficos, ou seja, cada figura encontra seu biotipo mais do que adequado no mundo animal. Além do personagem principal ser um gato preto detetive, John Blacksad, cheio de truques e tramóias, os policiais são canídeos e geralmente os malfeitores são anfíbios e répteis. Aqui não há como não se deslumbrar com a arte de Guarnido, e sim, cada página merecia estar aonde? Numa galeria! E nós sabemos que o levante das graphic novels vieram justamente numa época em que a queda nas vendas das HQs de super-heróis era visível. Não podemos deixar de lado que os anos 90 tiveram as piores fases na vida dos mitos das grandes editoras americanas. É isso aí. Sabemos de antemão que com isso pequenas editoras se tornaram mainstream na época, como a Image Comics e a Dark Horse. Mas o papel dos quadrinhos dito adultos, com roteiros literários e grandes mestres na arte de desenhar e colorir, claro, trouxe de volta um fôlego para os comics. Tanto que a DC Comics, né, Castilho, sabemos, criou o selo Vertigo para abarcar roteiristas máximos como Gaiman e Moore. Assim como a Marvel Comics criou o selo Epic Marvel na época, né, para publicar bons quadrinhos como Dreadstar, de Jim Starlin, e a Legião Alien, de Cole Potts, Alan Zelenczek e Frank Sirocco. Atenção, senhores. A Conexão HQ vai terminar em 3 minutos. Para voltarmos a falar sobre a relação entre as histórias em quadrinhos e a arte, assim voltamos também a falar de super seres. E não podemos deixar aqui de expor o genial trabalho de Dave McKean. Esse gênio das artes gráficas ficou conhecido mesmo através das maravilhosas capas que ele criou para a série Sandman de Neil Gaiman. Cada capa daquela era trabalhada de uma forma muito peculiar, levando em conta cada detalhe. O original chegava a ter por vezes 1 metro, onde era fotografado para enfim virar um arquivo de impressão. Entre os principais trabalhos do inglês Dave McKean, além das capas de Sandman, é claro, temos Orquídea Negra e Morte, as ilustrações da obra em livro de Coraline, Os Lobos Dentro das Paredes e Mr. Punch, entre outros. Mas sem dúvida, se pegarmos as páginas do Asilo Arkham, Oliveira, onde ele trabalhou com o roteirista Grant Morrison, assim como páginas de Orquídea Negra, onde ele trabalhou com Neil Gaiman, teríamos uma ótima noite de vernissagem em alguma galeria londrina regada a muito chá e whisky. E eu estaria lá, com certeza. Oh, yes! Se é para falarmos de grandes ilustradores que também fazem questão de trabalhar com super-heróis, não posso deixar de fora Alex Ross. Caramba! O americano Nelson Alexander Ross ficou conhecido pela sua destreza em desenhar e colorir trabalhos notáveis com o realismo que nos faz crer que se super-heróis realmente existissem, Castilho, seriam daquela maneira. Olha, só para ter uma ideia, eu jamais conseguiria imaginar como ficaria um colante real num homem se não fosse pelas ilustrações de Ross. Entre seus importantes trabalhos, temos a série Marvel com Kurt Busiek. Nossa. Reino do Amanhã com Mark Waid, além da trilogia Terra X, escrita por Tim Kruger.
Demais. Mas o incrível mesmo são as artes conceituais que este mestre executa para narrativas do cinema, como ele fez para o Homem-Aranha e Corpo Fechado. Além disso, ele ilustra capas da famosa revista TV Guide americana, além de cartazes promocionais do Oscar e tantos outros projetos. Olha, vou dizer uma coisa, páginas de suas HQs, ou mesmo as capas de Marvels, já dariam uma boa noite de vernissagem. E eu estaria lá, como você falou. Bom, para terminarmos, quero falar da arte de Francisco José Souto Leite, conhecido no meio artístico como Chico. A arte desse artista que mora em João Pessoa se tornou um dos pontos fortes nas últimas décadas, com trabalhos autorais de grande prestígio. A sua arte tem um tom de grandes ilustrações underground americana da década de 60, mas com uma sofisticada pincelada contemporânea. Destaco algumas obras que por si só já esteve em galerias pelo Brasil e foram muito apreciadas como obra de arte. O Azul Indiferente do Céu, Talvez Seja Mentira e Lavagem. E Lavagem é uma obra-prima, precisa ser lido. Chico precisa ser lido. Boa! Tudo bem, já está na hora de irmos embora. Então é isso, galera. Uma pena que a qualidade gráfica hoje de nossas HQs tornou-se um primor ao ponto de virar grandes e caríssimos álbuns nas prateleiras de livrarias, Castilho. E antes, as graphic novels era questão de um diferencial, né? Pois é, e hoje aí se tornou algo tão comum que por vezes chega até ser banal. Infelizmente, é isso mesmo. Mas vamos deixar isso para uma outra história, quem sabe aí no próximo programa a gente discutir isso aí melhor. Com certeza. Mas por hoje é só, pessoal. Caros lucenistas, fiquem conosco. Não deixem de nos assistir. Delem nossos quadrinhos. Porque o Semicomics, quanto mais quadrinhos, melhor. Eu sou Marcelo de Oliveira. Marcelo Castilho. Até mais. Até. Por hoje é só, amiguinhos. Voltaremos breve.